A nossa próxima questão, ela é do SSA3, é uma questão assim bem direta, né? Diferentemente do Enem, que sempre traz uma contextualização, traz uma situação em que aquele problema pode ser aplicado. O SSA ele é mais curtinho e direto, ou a gente sabe ou a gente não sabe, não tem essa de enroladas, né? E aí é dito o seguinte: o gráfico a seguir representa 3 funções circulares. Então, funções trigonométricas, que são chamadas de funções periódicas, também são chamadas de funções circulares. E são as funções 1, 2 e 3. Então, a gente tem aqui, ó, função 1, depois a gente tem função 2 e a função 3. Sejam as funções y igual a menos 2 cosseno de x, y igual a 1 sobre 2 cosseno de x e y igual a cosseno de x. Associando cada uma delas a seu respectivo gráfico, a gente obtém que a primeira função é o quê? É cosseno de x, é menos 2 cosseno de x, ou é... Pronto, a opção 1 ele chamou de ou cosseno de x ou menos 2 cosseno de x. Então, essa é a função 1. Observe que o mínimo dela é menos 2, o máximo dela é 2. Então, colocando a função para cá, o mínimo é menos 2 e o máximo é 2. Então, para a nossa primeira função, aqui, ó, ela toca aqui embaixo, meio, vai para o máximo, meio, baixo. Então, fazendo esse processo aqui, ó, toca aqui embaixo, meio, vai para o máximo, meio, vai para baixo. Então, quando eu faço esse percurso aqui, ó, a gente já tem uma função cosseno, a gente já sabe. Sendo que da esquerda para a direita, ó, decresce. Então, vai ser f de x igual a menos b cosseno de x. Primeira coisa que eu faço na função cosseno é o b. E o b é sempre o máximo, que é 2, menos o mínimo, que é menos 2, e divido isso por 2. Então, meu b vai ser menos com menos mais 2 mais 2, 4, 4 sobre 2, 2. Então, eu vou ter f de x igual a menos 2 cosseno de x. Então, eu só descubro o a na função cosseno depois que eu descubro o b. O b é menos 2. Então, quer dizer que meu gráfico deveria estar tocando no menos 2. Meu gráfico está tocando no menos 2? Sim. Então, meu a é 0. Isso quer dizer que a minha primeira função é menos 2 cosseno de x. Então, olhando aqui para as minhas alternativas, eu já posso descartar a primeira opção e a quarta opção. Fico aqui com essas duas opções. A minha segunda função agora é essa que está aqui na metade, ó. Então, de novo, vou fazer o máximo menos o mínimo dividido por 2. O máximo é meio, o mínimo é meio. Meio menos menos meio dividido por 2. Isso vai dar... Deixa eu anotar aqui para vocês acompanharem. Meio menos meio. Tudo isso dividido por 2. Menos com menos mais vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dividido por 2. Repete os denominadores e soma em cima, divide por 2. 2 dividido por 2 é 1 sobre 2. Então, meu b vai ficar 1 sobre 2. Então, minha segunda função, ela vai ser 1 sobre 2. E, por fim, a minha terceira função, ó, é a função padrão, que é a função cosseno de x. Então, a gente fica com menos 2 cosseno de x para a primeira, essa daqui, ó. Depois, meio, que é essa aqui. E depois, cosseno de x. Ok?